Queridos, este é o 5º domingo do tempo comum. Nós, ao longo deste ano, estamos a ouvir o Evangelho de Mateus. Mateus, depois do capítulo 5, até que cheguemos ao relato da paixão, ele vai estruturar o seu Evangelho em 5 discursos que Jesus faz, né? E o primeiro discurso, também chamado de sermão, é o tão conhecido Sermão da Montanha. É muito interessante, 5 discursos. Mateus quer mostrar que Jesus é o novo Moisés, porque, segundo a tradição exegética, Moisés também escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, o chamado Pentateuco, também a chamada Torá judaica, né? Hoje já não se crê mais que fora Moisés quem escreveu, mas isso é uma teologia muito bonita, né? 5 livros da lei, 5 discursos, ensinamentos de Jesus. Jesus é o novo Moisés, um Moisés perfeito. Assim como Moisés no Antigo Testamento, nós vemos no livro do Êxodo, ele sobe o Monte Sinai e ali recebe a palavra de Deus. No Evangelho de Mateus, no início do Sermão da Montanha, que nós ouvimos semana passada, Jesus também sobe o monte, mas ele não recebe a palavra, porque ele é Deus, ele é a palavra que fala, que se explicita. Por isso ele vai proferir o Sermão da Montanha. Na semana passada nós ouvimos as bem-aventuranças, que é como se fosse o prólogo do Sermão da Montanha, o resumo, né? O Sermão da Montanha, Jesus sobe no Monte das Bem-aventuranças, se assenta na figura de um mestre que está a ensinar. São instruções que Jesus dá aos seus discípulos de como deve ser a caminhada discipular, para que os discípulos se assemelhem cada vez mais ao mestre, né? Ou seja, como devem viver os cristãos, né? Essas são as orientações que estão no Sermão da Montanha. E hoje nós ouvimos a continuação do texto eminentemente seguinte às bem-aventuranças, que é o texto que nós ouvimos hoje. É um texto muito curioso, porque lá no Antigo Testamento, quando Moisés recebe o Decálogo, né, ele sobe no Sinai e recebe as 2 tábuas da lei. Nas tábuas está escrito o que o povo deve fazer ou não fazer, né? Faça isso ou não faça isso. São os mandamentos do Antigo Testamento. Mas aqui Jesus ele vai dar uma certa completude. Ele vai não falar sobre fazer ou não fazer, mas ele vai falar sobre ser ou não ser, né? Porque eu posso até fazer algumas coisas ou deixar de fazê-las, mas o meu ser pode não estar em conformidade com o que eu faço ou não faço. Então o que importa para Jesus não vem negar o Antigo Testamento, mas vem completar. Ele vem dizer: olha, nós precisamos nos voltar para nós mesmos e refletirmos um pouco o que nós somos. Será que naquilo que nós somos, né, que é manifesto nas nossas atitudes, no nosso jeito de ser, será que nós não estamos corrompidos, né, da nossa essência? É muito fácil nós sairmos de nós mesmos, pelas dificuldades da vida, né, pelas circunstâncias, pelos acontecimentos, nós passarmos a reagir à vida diferente daquilo que nós éramos, na nossa essência, né? Então, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. 2 comparações para a nossa reflexão. Ora, o sal no tempo bíblico, aliás não muito distante de nós, não era usado somente para dar sabor ao alimento,
mas também para conservar o alimento. E mais do que isso, o sal, na época helenística, era aquilo que conferia aos grandes lutadores a energia para continuar a vencer, não é? Então o sal tem a propriedade primeira de dar sabor. Olha só, é muito interessante se nós olharmos o sal e também a luz. São elementos que não existem para eles mesmos, né? O sal existe para quê? Para salgar ou para proteger, como acabei de dizer, mas não ele mesmo. O alimento onde ele é salpicado ou colocado. A luz também não existe para ela mesma, mas para iluminar algo que não é ela que esteja à sua volta. Jesus já supõe aqui nesse evangelho que o cristão que vive verdadeiramente a sua missão como cristão, ele não deve viver somente voltado para si, mas ele deve viver para o outro. Aqui se supõe uma certa alteridade. O primeiro outro, evidentemente, é o outro com o O maiúsculo, Deus, O segundo outro é o nosso próximo, as pessoas com quem convivemos. Então o cristão não deve viver para si, mas para alegrar, saborear e também proteger outrem. Nós temos vivido a nossa missão nessa perspectiva, Primeira coisa, dar sabor, é ser instrumento de alegria, é ser instrumento, de bom ânimo, de determinação para o próximo. Será que nós temos sido efetivamente um sal eficaz na vida do outro? Ou nós temos sido para o outro instrumento de queda e de destruição? Às vezes a gente está reunido numa rodinha assim, conversando, batendo papo, aí vem se aproximando uma pessoa, aí todo mundo fica assim, vem chegando. Será que nós não somos essa pessoa e não estamos a perceber? É para nossa reflexão. Tem muita gente que não salga, que não dá sabor, Tem muita gente que provoca desprazer, pessoas inoportunas, que não acrescentam nada na vida do outro. E é muito interessante a questão do sal. É um elemento muito bom, desde que usado na medida. Coloque uma porção além da medida em algum alimento que você esteja a cozinhar, aquilo vai acabar com toda a refeição, Nem de mais nem de menos. O que Jesus sugere desse evangelho é que o cristão deve ser no mundo alguém que seja exemplo de equilíbrio na sua humanidade, no seu jeito de ser, no seu jeito de enfrentar a vida. O sal demais salga, estraga, aborrece, O sal de menos se torna ineficaz, parece que tem carência de algo. Ora, nós corremos o risco de nós perdermos essa propriedade de ser sal na medida certa, minha gente. Quando nós não fazemos o que precisamos fazer, ou seja, sal de menos, ou quando nós fazemos além do que devemos, ou na hora inoportuna, sal demais, nós temos vivido a nossa missão como sal na vida das pessoas, A nossa reflexão. Ora, é muito interessante, eu fui pesquisar, porque eu sinceramente nunca vi sal insípido, ou como está na tradução portuguesa, insosso. Não sei se alguém aqui já viu, nunca vi sal insosso, E eu fui pesquisar, será que existe sal insosso? Igual existe água que não seja molhada? Ora, e a explicação que eu obtive, se tiver algum químico aqui, depois me explica, nos bastidores, é que na verdade não é que o sal é insosso na sua propriedade elementar, ele não é, ele pode acabar tornando
né, o alimento um sabor diferente do que ele ofereceria se ele não estivesse puro. Então, o sal, aquele elemento químico na sua genuinidade, ele necessariamente dá sabor. Ele pode perder essa propriedade se junto a ele se acoplar impurezas. Será que nós também, no barulho, nos acontecimentos da vida, muitas vezes não saímos de nós mesmos? Outro dia eu disse para uma pessoa, né, que eu conheço há muitos anos, desde seminarista, né, e essa pessoa enfrentou muitas dificuldades, perdeu a mãe, passou por problemas familiares graves. E outro dia eu disse para essa pessoa, eu falei: olha, está na hora de você voltar a ser quem você é, porque os sofrimentos e as dificuldades da sua vida fez de você uma pessoa muito diferente do que você é na sua essência. E nós não podemos permitir que isso aconteça. Nós somos sal para transformar, e não para que outras situações ou razões nos transformem. Depois Jesus vai falar da luz, a mesma dinâmica. Uma luz em excesso. Qual que é a finalidade da luz? Iluminar um recinto, um ambiente. E quando nós apagamos as luzes todas, nós nos tornamos incapazes de perceber as cores, o brilho, né, de perceber as coisas tal como realmente elas são. Uma luz na medida, ela me permite apreciar a beleza da vida. Uma luz em excesso ofusca a vista, eu não enxergo nada como devo enxergar. Uma luz na carência também torna um ambiente imperceptível em tudo aquilo que ele pode oferecer. Consegue perceber que é a mesma dinâmica do sal. E Jesus vai dizer: não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo da vasilha, ou seja, mas para ser colocada, né, num candeeiro, ou seja, para brilhar, iluminar, realizar a sua missão, né? Nós na vida dos outros temos devolvido aos outros a possibilidade de enxergar o brilho da vida. Ou as pessoas, quando estão na nossa presença, elas enxergam a vida como trevas, na escuridão das dificuldades e dos problemas, né? Aí está uma problemática: ou em ser um holofote de estádio de futebol, fora da medida, ou em ser uma lamparina de pilha AAA num ambiente gigantesco que não faz efeito. O que nós temos sido? A mesma dinâmica do sal. E é interessante que Jesus diz assim: assim também brilha a vossa luz diante dos homens. Para quê? Para que vejam as vossas boas obras e deem um like. Muito bom. Não, louvem o vosso Pai que está nos céus. Tudo o que fazemos, de fato, gente de bom, deve estar num candeeiro, não para a nossa glória. Na verdade passa por isso, mas o fim último de tudo, de toda a nossa intenção e de todas as nossas boas iniciativas, deve ser a glória de Deus, né? A glória de Deus. É um texto muito bonito. E nós ouvimos hoje a profecia de Isaías, Isaías 58. A profecia de Isaías é constituída de 66 capítulos, e ela é dividida em 3 partes. São 3 períodos históricos diferentes. A primeira parte é antes do exílio. A segunda parte é quando o povo estava no exílio, que o escritor, o profeta, escreve. E a terceira parte é quando o povo já tinha sido liberto do exílio, voltou para casa, construiu a cidade de Jerusalém, que tinha sido destruída pela Babilônia, construiu novamente o templo. Agora estava, nesse capítulo 58, já estava tudo funcionando muito bem. O templo já tinha sido reerguido, né? O culto litúrgico estava funcionando de maneira perfeita, né? Ora, mas as coisas que estavam acontecendo em volta do culto não estavam condizentes com a glória do culto que prestavam a Deus. Olha só, o profeta diz assim: assim diz o Senhor,
reparte o pão com o faminto, acolhe em casa os pobres e peregrinos. Quando encontrares um nu, cobre-o, não desprezes a tua carne. Então brilhará a tua luz como a aurora, a tua saúde há de recuperar-se mais depressa, a glória do Senhor te seguirá. Então esse é o culto perfeito, não somente iluminar a nós mesmos, mas iluminar aqueles que estão nas trevas, de algum problema, de alguma dificuldade. Mais uma vez a liturgia vem nos falar da alteridade, se voltar para o outro. Na segunda leitura que nós ouvimos também, nós estamos a ouvir há algumas semanas a primeira carta de São Paulo aos Coríntios. E Corinto, eu já explicava na semana passada, é uma cidade que tinha 2 portos, uma cidade que não parava, a semelhança de São Paulo, né? Uma cultura chamada helênica, uma cultura que buscava a cognição, o conhecimento da verdade. E aí Paulo vai querer fundar uma comunidade bem naquele lugar, né? Só que Paulo não tinha tanta erudição, embora fosse um homem muito estudioso, discípulo de Gamaliel, mas perto daquela competição da cidade de Corinto, ele se percebia pequeno. Por isso que ele fala hoje: irmãos, quando eu fui à vossa cidade anunciar-vos o mistério de Deus, eu não recorri a uma linguagem elevada, ou a um prestígio de sabedoria humana, né? Entre vós eu não julguei saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo crucificado. Ou seja, no fundo o sentido daqui, Paulo está mostrando, para ser de Jesus e anunciar Jesus, ou seja, se nós colocarmos isso no evangelho de hoje, para ser sal, ser luz, não precisa de grandes coisas, né? Não precisa de grande intelecção, não precisa de grande prestígio social, basta se determinar a ser um sal perfeito e ser luz eficaz. Não tem tantas exigências e requisitos. É isso que a liturgia de hoje nos ensina, que nós nesse domingo, o 5º do tempo comum, saiamos desejosos de sermos pessoas temperadas no ponto, equilibradas, e que confira aos outros um bom sentido, né? Não é verdade que tem gente que não acrescenta nada na vida dos outros? O que você faz? Qual a sua profissão? O que você faz na sua casa? Você serve para alguma coisa? Senão você precisa rever o ser sal ou luz, né? Já que o Senhor me chamou para tal finalidade ou incumbência, que nós possamos dar o nosso melhor, né? Vir aqui anunciar o Evangelho, estudar exegese e teologia para preparar uma homilia, não é um feito, é uma obrigação. Eu tenho de dar o meu melhor, e todos nós estamos fazendo isso em todas as dimensões da nossa existência. Nós reflitamos isso, sejamos sal e luz, assim seja, amém. Um instante de silêncio, pensemos um pouco na concretude da nossa vida, da nossa missão.